Fala galera, vamos começar mais um Pods Mister Entrevista. E hoje é um Pods Mister especial. Mas antes de tudo, temos que falar dos nossos colaboradores. O Pods Mister não tem patrocinador, tem colaborador. Churrasquinho do Cheleco. Ah, Mister, onde é o churrasquinho do Cheleco? Sentido Barradão, depois da borracharia Bavi, entrou à direita. Quem é Cheleco? Todo mundo vai te falar quem é Cheleco. Pode chegar lá que é o melhor churrasquinho de Canabrava. Ô Mister, eu quero fazer um aniversário, docinho da Sheila. Em menos de 5 horas, o seu docinho, seu bolo, seus salgados estão prontos. Galera, hoje vamos bater um papo com ele. Daniel Mota para uns, Mota para outros, mas para toda Salvador, o careca do sindicato. Mota, meu irmão, primeiramente, muito obrigado por essa poder trocar ideia com você. Boa tarde, ministro. Eu queria saudar todos os ouvintes, telespectadores e ouvintes assíduos do Pod Misto. Pod Misto. Isso. Pode muito, viu? Isso. Você já é um comunicador nato para mim, do meu ponto de vista. Meu jeito de avaliar, você labutou com as pessoas, você já é um comunicador. E queria te parabenizar pela essa audácia, né, de se comunicar de forma virtual e eletrônica. Enfim, queria te parabenizar e estou à sua disposição para a gente bater esse papo aí. Mota, a pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados: quem é Daniel Mota? Olha, Daniel Mota é um humilde servidor do transporte coletivo há 4 décadas, aproximadamente. Parece ser muito, mas na década de 80, eu lembro-me que eu dei os primeiros passos no finalzinho da década de 70, em dezembro de 1979. Foi o meu primeiro emprego de ônibus na empresa Viação Beira-Mar, aquela Vibenza, né? Isso. Era uma empresa oriunda de uns espanhóis que chegaram ao Brasil na década de 45, para a Segunda Guerra Mundial, e fundaram a primeira marinete que teve rodando na Estrada do Coco para o centro da cidade. Acho que esse ônibus não foi um caminhão, eles transformaram em ônibus. Olha aí. Seu Benjamin, seu Olegário, depois o Quinito casou com uma das filhas dos espanhóis e fundou essa empresa Vibenza, empresa muito, eu diria, importante da cidade. Ela rodava na cidade como um todo e exatamente formou muitos profissionais. Eu lembro que essa empresa, ela ia até para fora aqui da Bahia, ou de Salvador. No caso, rodava Arembep, Também metropolitana. E isso tinha na metropolitana também, né? Arembep, eu rodei também Barra de Pojuca. Isso. Itacimirim, aquela região ali. Enfim, foi uma empresa muito importante porque eu tinha 4 garagens, né? PR1, PR2, PR3, PR4. Eu iniciei minha vida profissional na PR2, que ficava ali no Antiga Rio Vermelho, ali. Foi ali que começou tudo. E na década de 80, finalzinho da década de 70, que foi dezembro de 79, e 80, efetivamente, eu comecei a rodar aeroporto Praça da Sé, primeira linha, Via Barra, depois São Cristóvão, e ali que eu me apaixonei mesmo foi da região metropolitana, foi Arembep e Barra de Pojuca, onde eu ensinei muitos cobradores a dirigir ônibus, não tinha câmara, não tinha... Era mais fácil, né, mano? Enfim, depois o Executivo, Aeroporto Praça da Sé, Iguatemi, enfim, foi uma empresa que deixou assim um legado muito importante para mim como profissional. Uma curiosidade, Mota, como foi que você quis ser rodoviário? Foi um sonho? Ou alguém que lhe impulsionou? Não, um sonho que eu tinha de ser piloto de avião, inclusive. Olha aí. Cheguei no aeroporto pensando que com 18 anos eu ia me filiar à aeronáutica, e dali era fácil, né? Tudo errado. O curso de piloto de avião era Agulhas Negras, Rio de Janeiro. Aí então comecei a observar o aeroporto e ver como me encaixava por ali. Quase 18 anos, eu parei, pensei
e olhei o avião, já está longe das minhas possibilidades, é só um sonho, uma utopia muito distante. Aí vi uma empresa, Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo, SATA, e ali eu me encostei e terminei que dirigindo os tratores Valmet, que puxava escada, puxava a bagagem do avião, enfim. Eu trabalhava no pátio da aeronave, não pude ser o piloto, mas pude ser o agregado ali. Aí tinha acesso às cabines das aeronaves, de madrugada, quando estava no turno, tinha acesso inclusive aos cockpits dos pilotos. Então, enfim, não pude ser o piloto, mas pude ser um curioso da aviação. Mota, eu queria saber de você, qual eram as dificuldades na época de ser rodoviário? Olha, muitas dificuldades. Uma delas que mais gritante é que o rodoviário não tinha fardamento, não tinha gratuidade, não tinha, eu diria assim, credibilidade na praça. Enfim, para comprar uma bicicleta tinha que arrumar uma balista. Exatamente, muitas pessoas até dizem que ganhava 4 salários mínimos. Coisa nenhuma, o cara explorava os trabalhadores, não tinha jornada de trabalho. Você estava às 12 horas. Isso, já me contaram. No ônibus 6 da manhã e 18 horas você estava ali batendo alavanca. Era o carro direto. As horas extras eram, digamos, sumia no decorrer do processo, não conseguia catalogar as horas extras. Enfim. Não tinha aquele controle, né, irmão? Tinha não, inclusive os rodoviários não tinha crédito na praça. Tinha que ter uma balista para comprar uma geladeira. Mota, me conte uma história, pode ser engraçada, pode ser algo que aconteceu com você, naquela época de rodoviário, que rodoviário tem história. Eu como rodoviário, eu sei, rodoviário tem história. Eu tenho história, inclusive tem um testemunho dessa história. Diz que pescador que mente muito, rodoviário diz que cria muitas confabulações. Mas o meu cobrador chamava-se Gerson Poeta. A gente rodava Vila de Abrantes, terminal da França. Cara, 474, 474. Só tinha 4 ônibus nessa linha. E ali, por a altura do quilômetro 9, ali, depois logo de Portão, tem uma crive assim, e depois você alinha e desce um pouco para chegar à Vila de Abrantes. Por ali, assim, de noite, recolhendo, atravessou uma raposa no meu caminho. E aí a gente não tem outro jeito para não tirar o ônibus da pista. Teve que dar um tapinha e demos socorro a essa raposa e tentamos reanimá-la. Como não teve jeito, eu, mas Gerson Poeta, até um cara muito inteligente, já foi dirigente sindical, demos socorro, aí tratamos essa raposa e inclusive recuperamos o couro da raposa para ficar uma metáfora. Daniel Boni foi um assunto pitoresco. Mota, o Mota sindicalista, como começou essa sua história, mano? Rapaz, foi uma história muito, eu diria assim, difícil, porque na época foi exatamente no finalzinho do 89, 1989, tinha acontecido, eu estava com 10 anos de rodoviário, certamente, 79, 89. Isso. Aí um companheiro me convidou para passar para a diretoria Zé de Souza Leite, inclusive está até muito doentinho agora. E a gente começou a participar das reuniões. E na época eu rodava numa linha, uma empresa muito conceituada, intermunicipal, era Santa Maria Transportes, empresa muito boa, com ar-condicionado, ônibus de turismo, eu viajava para fora até do país, inclusive, fazer a linha Paraguai. Eu nunca fui para fora do país dirigindo ônibus, mas rodamos aqui mesmo, na região, no Nordeste, enfim. Eu, na Santa Maria, rodando fábrica, rodava para Copênio, acho que era o primeiro centro industrial da América Latina, do Nordeste, polo petroquímico, quando exatamente começou a desenvolver as indústrias. Fui rodar Copênio, petroquímica, e eu, como 4 anos de empresa, fui convidado a participar das fileiras do sindicato, fui demitido. Ele me botou para fora, e já se até vendo que teria um bom diretor do sindicato ali. E aí começou a minha jornada de entrar no sindicato. Não foi nada premeditado, e sim foi a luta de classe, construindo um debate de porta de garagem. Ô Mota, na época, hoje já é difícil,
Naquela época você ser sindicalista, meu irmão, quais eram as dificuldades, irmão? Muitas, muitas. Uma delas, essa salinha que está aqui, foi invadida pela polícia. É exatamente uma greve de 9 dias que aconteceu na década de 90, aproximadamente. E o governador do estado era Antônio Carlos Magalhães, quando ele decretou um ato governamental que obrigando todos os policiais militares que tinha carteira D a dirigir o ônibus. Aí tomava o ônibus na garagem, saía batendo o ônibus, enfim, saía se conflitando com os grevistas, muitas prisões, eu já fui preso algumas vezes na luta pela defesa dos trabalhadores, e enfim, uma das dificuldades era essa repressão, porque exatamente na época ainda vivia resquícios da ditadura militar. Os policiais, quando pegavam a gente para prender, prendia com tortura, batia na gente, empurrava no camburão, daqui quando o advogado chegasse lá, mas ninguém recuava 1 milímetro da sua labuta. Depois dava uma volta por cima e voltava de novo para esse, inclusive, governador. Ele andou muito tempo perseguindo o movimento sindical, não só dos rodoviários, mas várias classes do nosso estado da Bahia. Mota, quais são os prós e os contras quando tem um dissídio coletivo, aquela reunião? Qual é a dificuldade, irmão, para você fechar? Porque quando a gente está de fora, isso agora eu vou falar como Iderlan rodoviário. A gente fica naquela, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu queria saber de você, que já participou de várias reuniões, quais são as dificuldades do dissídio coletivo? Acho que todas, porque o não a gente já tem das empresas, né? Quando você apresenta uma pauta para o patrão, você já consultou os órgãos, institutos, o DIEESE, o percentual das perdas salariais dos últimos 12 meses, ou seja, algo que ficou pendente do ano passado para incluir na pauta, enfim. Já começam as negociações com o deboche das empresas que dizem que, infelizmente, não tem nada para oferecer. E isso vai ocorrendo ao longo da semana, dos meses, enfim, depois que chega um limite de exaustão, aí, depois de várias ações de sindicato, assembleias, porta de garagem, enfim, às vezes não pode fazer a omelete sem quebrar os ovos, tem que fazer algumas intervenções, algumas paralisações, enfim. E o perigo maior é quando chega no tribunal, que está prestes a fechar o acordo, o patrão apresentou uma proposta final que chega perto da inflação e é lançada a sorte. Tem uma reunião de conciliação e o tribunal bate o martelo com a proposta final, que geralmente tem sido uma proposta a inflação do período e às vezes um pouco mais. E exatamente o perigo é esse aí, caso os trabalhadores não tenham equilíbrio, não tenha eu diria assim, maturidade, responsabilidade, é capaz de ir para uma greve desastrosa como foi a greve de 2006. Mota, é perceptível a melhora na comunicação do sindicato. Do que se deu essa melhora? É nítido. A diferença de antes para hoje é gritante. O que se deu essa melhora, irmão? Primeiro assim, acho que não sei se foi Raul Seixas, não foi Yoko Ono, né? Todo sonho que se sonha só é só um sonho. Mas o sonho, quando é construído junto com a equipe, com os trabalhadores, com a ajuda dos companheiros como você, assim, que vem sendo colaborativo com a comunicação, aí a coisa tem funcionado. Acho que é um fator que a gente observa que é uma construção, não é uma coisa sendo feita de forma monocrática, sozinho. É gradativo, o apoio do presidente do sindicato é fundamental, o companheiro Hélio, o companheiro Fábio Primo, tem demonstrado uma flexibilidade. O que diz o estatuto é que o diretor de imprensa constrói a pauta de textos e publicações e o meio de comunicação do sindicato junto com o diretor de imprensa. O presidente aqui fica muito à vontade e deixa a gente formular as propostas, enfim, a gente até migrou para a rádio web, quer dizer assim, tudo fruto de construindo um bom combate. Mota, o sindicato está mais aberto para os colaboradores conversar, no caso os rodoviários. Você acha, no que se deu essa mudança? Porque antes era mais difícil a gente trocar ideia com o diretor, com vocês. Hoje eu vejo
que nós estamos mais próximos de você. O que se deu isso? Eu, particularmente, isso não me atingiu, porque desde o primeiro momento que fiquei primeiro um mandato no sindicato, depois fiquei 10 anos fora, uma década, depois voltei em 2006. Toda a vida eu pautei minha atividade sindical indo para as garagens, fazendo a construção do debate, a escuta dos trabalhadores, ouvir as críticas também, os elogios. Enfim, acho que esse aspecto de o dirigente estar sempre na base, junto com o companheiro, sofrendo as mesmas dificuldades, da violência, pegando o apanha, enfim. Acho que o que norteia um bom sindicalista, ele nunca deixar de estar em sintonia com a base, respirando o mesmo ar, sentindo as mesmas dificuldades, enfim. Também ouvindo as críticas, porque é com as críticas e as sugestões que a gente consegue fazer a travessia. Vamos mudar de assunto, vamos agora respirar um pouco. Será que nós vamos respirar? Mota, qual é o seu time, meu irmão? Rapaz, eu sou sofredor, sou rubro-negro há muito tempo, desde a infância, que meu pai sempre não foi muito simpático ao comportamento do Esporte Clube Bahia. Eu diria que eu lembro do meu pai não gostava muito do comportamento do Paulo Maracajá e seus assécalos na época. Com certeza. Que eram as figuras que ganhavam o esporte na Bahia no tapetão. E tinha um tal de um lourinho também que era um Bia de São Caetano melhorado, ele. Meio macumbeiro, fazia aquelas mandingas. Não acharam que ela era tão melhorada não, viu, Mota? Porque aquela que se via é um ponto fora da curva. O outro era mais lúdico, era mais engraçado. Enfim, meu pai me ensinou ele tinha uma ojeriza, ele não suportava o Bahia nem a forma de administrar o time. Então, porque tinha muita malandragem na época. É óbvio que hoje mudou um pouco as coisas. Então, aí optei pelo Vitória e tem sofrido muito, viu, Bela? Muito. Porque ontem mesmo foi um sofrimento que só. Tá bom, enfrentamos o Palmeiras, um time grande. Mas, por que quando fez 2 gols não veio para a retranca? Por que não veio para cá o time inteiro fazer uma barreira ali humana para não deixar passar? O cara empatou e fez 2 gols seguidos. Então, não consigo entender. Quando foi o Carpini, estava parecendo que o Carpini estava tendo uma conspiração. Teoria da conspiração. Parecia mesmo. Jogadores fazendo um comportamento de perdendo a credibilidade. O papel do jogador é fazer gol. E só tinha mesmo o Lucas Arcanjo e o Mateuzinho. Isso. O resto ficava fazendo os pernas de pau. Estou vendo ali Lucas Moura, nosso jornalista, fazendo um ar sarcástico, sorrindo. E é verdade mesmo, ele é Bahia, ele tem todo o direito. Como é um rubro-negro também de carteirinha, eu acho que ele tem sofrido muito e méritos do Bahia que vem tendo um exemplo mais, eu diria, futebolista do que o Vitória. Uma pergunta, né? Você acha que a SAF no futebol vai resolver todos os problemas ou você é contra a SAF? Não, eu sou a favor para empurrar Fábio Mota de ombro. Porque eu gostava mais de Fábio Mota quando ele era secretário de mobilidade. Eu diria que ele foi um bom secretário e na época dele nós chegamos até 2.500 ônibus na cidade de Salvador. Depois da pandemia ficamos com 1.700, imagina. Foi para lá, a população diminuiu. O metrô, mas o metrô é alimentado pelo ônibus. O rodoviário está trabalhando mais, né? Óbvio. Então o Fábio Mota, para mim, tem que ser licenciado aí do Vitória, chegar outro cara com sangue novo e botar o SAF para poder o time oxigenar e contratar mais gente. Hoje o Bahia tem toque de time da Europa. Não fica com a bola no pé por muito tempo. Toque de bola, e acabamos chegando lá e faz o gol. O Vitória precisa fazer essa oxigenação. Primeiro, precisa de dinheiro para contratar jogadores. Na verdade, isso é uma visão minha e da irmã torcedor do Vitória. Eu acho que Fábio Mota é um bom gestor. Disso, eu acho que ninguém tem sombra de dúvida. É perceptível a mudança do Vitória na gestão. Saiu da Série C. Série C, o que ele faz? É um cara que paga em dias, aparentemente falando, né? Pelo que ele fala e a gente vê. As construções no Barradão é nítido. Agora, só que dentro de campo, eu acho que ele peca um pouquinho nas contratações. Mas como gestor, ele é um bom gestor.
Ô Mota, qual é a sua expectativa para o Vitória nesse restante de campeonato aí? Você acha o quê? Fale do coração. Eu acho que... Você acha que... Eu não vou aqui estar jogando o lixo para debaixo do tapete. Ou ele contrata, ou ele está fadado até... Eu não sei se vai para segunda divisão, não sei se é possível. Mas onde é que ele está? Lá pendurado lá. Tá pertinho da zona. Qualquer coisa, qualquer tropeção ele cai para cá. Porque, pô, estava com 2-0. Dificilmente o Bahia ontem, com aquele 2-0 na mão, ele não administrava ali até o final, faltava poucos minutos para acabar o jogo. A não ser se fosse Bavi, né? Porque o Bavi... Aí muda um pouco. Parece que o Bahia se treme todo no jogo. Na verdade, acho que faltou competência ali. Acho que o Fábio Mota é um bom gestor. Mas está na hora de mudar um pouco porque tem que ter transformação. Então, não pode ficar de eterno presidente do Vitória. Verdade. Não, mas... Ele tem que ir para a FICA, ir para outro cara, botar outro cara mais jovem. Olha aí, pô, o cara que substituiu ele na Secretaria de Mobilidade, para mim está fazendo melhor do que ele. E melhor do que o Fabrício Miller. Também acho. É um jovem Pablo Souza. E a gente tem conversado com ele no telefone, mostrando os problemas, os gargalos. Amanhã a gente vai dar um pulinho lá em Águas Claras para ver o que está acontecendo com os trabalhadores. Enfim, é por aí que vai. Mota, irmão, eu queria agradecer a você, a sua equipe, né? Que ninguém trabalha sozinho, pela oportunidade de trocar ideia com você, de você abrir essas portas para eu chegar aqui, trocar uma ideia com você, bater um papo. Muito obrigado, irmão, pela essa oportunidade de trocar ideia com você. Pode sempre comigo. Eu também queria que a recíproca fosse verdadeira. Você também viesse aqui na imprensa, dar sua parcela de contribuição. Quem sabe se no futuro eu não estou aqui apoiando o Mister para ser um bom cipista, quem sabe no futuro assumir um cargo nessa direção do sindicato, quem sabe. Tudo é uma construção. Você tem esse perfil, ia te convidar, inclusive, você fazer um curso lá de rádio e TV no ETEB, assim como nós fizemos. Me comprometo a conversar lá com o professor, coordenador do curso, para te apresentar ele. Quem sabe se não tem uma bolsa lá para você. Com certeza. Obrigado, Mister. Galera, esse foi mais um Podes Mister Entrevista com Daniel Mota. Obrigado, Mister. Um abraço. Valeu. Valeu. Muito bom, né?